Pois bem, pessoal, vamos entrar então no assunto do Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele é a força ativa, a força santa que emana de Deus, de Jeová, ou ele é a terceira pessoa da Trindade, como defendem a grande maioria dos religiosos? Para que a gente possa dar uma resposta detalhada e com muita base para vocês, precisamos primeiro analisar a aplicação do termo Espírito na Bíblia. Então, primeiro eu fiz aqui um esboço para mostrar para vocês a origem dos nomes, como esses nomes são escritos, né, tanto em hebraico como em grego, e algumas aplicações do termo Espírito nas Escrituras, para a gente ter uma noção que espírito não significa uma única coisa, mas é um termo polissêmico que tem diversos significados nas Escrituras, né? A gente vai aprender também nos vídeos adiante, serão, acredito que 7, 8 vídeos só sobre esse tema. Vamos aprender sobre metonímia, vamos aprender sobre prosopopeia, que vai nos ajudar quando o termo ele está se referindo a algo que emana de Deus ou ao próprio Deus, tá? Tenho certeza que vocês vão gostar de toda a abordagem que a gente vai fazer aqui, tá bom? Então vamos lá. Nesse primeiro vídeo, eu coloquei assim, ó, o Espírito, a origem, o significado e o uso do termo de Escrituras. A primeira ocorrência da palavra Espírito está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. A gente vai ter muita abordagem só em cima desse versículo aí para vocês terem uma noção, tá? É assim que é escrita a palavra Espírito em hebraico, tá? Eu antigamente lia errado, depois eu aprendi, né? Eu dizia ruá, né? Não tem nada de ruá não, tá? É ruar, tá? Essa é a leitura que se faz aqui, né? Pelo menos acredito que é a mais próxima, tá bom? Na verdade, ela aparece com essa construção aqui em Gênesis, tá? Veruar Elohim, que é traduzido geralmente Espírito de Deus. Alguns colocam com letra maiúscula, a gente não vai entrar nesse mérito agora, tá? Muito bem. Nós temos também outra forma da palavra Espírito em hebraico. Às vezes assim, ó, Ruach Kodesh, né? Ou Kadosh, né? Dependendo da construção do texto, tá bom? Aqui eu coloquei o termo raiz, para vocês terem uma ideia. Então, aqui está Ruach Kodesh, tá? Significa Espírito Santo. Há apenas 3 ocorrências dessas palavras aqui juntas em todas as escrituras hebraicas. Uma delas é no Salmo 51:11, tá bom? Espírito Santo em português. Em grego, é dessa forma aqui, a leitura já é para cá, tá? Aqui eu coloquei o termo raiz, tá bom? Eu não coloquei o termo que geralmente às vezes tem uma pequena variante na escrita e na pronúncia. Então tá, pneuma agios, tá? Pneuma agios. A primeira ocorrência é Mateus 1:18, onde é traduzido por Espírito Santo. Tá bom? Então, esses são os termos, né, ou a forma como é escrita, tanto em hebraico como em grego, a palavra Espírito e a palavra Espírito Santo. Agora, nós vamos a algumas aplicações do termo Espírito. A palavra Espírito, ela é uma palavra polissêmica, tanto nas escrituras hebraicas como nas escrituras gregas. O que significa isso? Ela tem vários sentidos e várias aplicações. Então, o contexto é que vai indicar do que de fato está se referindo, tá bom? Por exemplo, o primeiro ponto que eu quero detalhar para vocês aqui, que o termo espírito, às vezes, pode ter o sentido de disposição mental do indivíduo, tá? Então, nós temos aqui alguns exemplos, ó. Marcos capítulo 14, versículo 28, é uma fala de Jesus, né? Que ele disse, ó, o espírito está pronto, ou está disposto, ou está ansioso, ou está preparado, mas a carne é fraca. Está se referindo o quê? A disposição mental do indivíduo, né? Provérbios 25:28 diz assim, ó: como uma cidade derrubada, sem muro, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Pneuma em grego, e ruach em hebraico. O homem que não contém o seu ruach, ou seu pneuma, né? Como que algumas bíblias vertem? Elas vertem assim, ó, não tem domínio próprio. Então está se referindo à disposição mental. Olha aqui, ó, não sabe se controlar, sem autocontrole, não sabe dominar-se, não sabe se controlar. Aqui está as Bíblias conforme está a tradução, tá bom? E nós temos aqui embaixo um outro exemplo, são vários exemplos, aqui estou citando apenas 3.
Gênesis 41:8, fala que depois de um sonho, o faraó, o que aconteceu? Quando ele acordou, pela manhã, o seu espírito estava perturbado. A maioria usa a expressão perturbado, algumas conturbado, outras preocupado, tá? Eu citei aqui da João Ferreira de Almeida, século 21, tá bom? Que é que acho que 80% usa a expressão perturbado, tá bom? Está falando do quê? Da disposição mental de Faraó, né? Mas ali aparece a palavra espírito, tá bom? Vamos ver outra aplicação do termo espírito. Está aqui, ó. Espírito como força de vida. Não tem nada a ver com o Espírito Santo, que é aquele que nos fortalece para uma atividade, tá? É a força de vida que está ativa no nosso organismo. Vamos ver aqui algum exemplo, ó. Em Gênesis 6:17, ali Jeová, ele diz que ia destruir tudo em que havia fôlego de vida. A palavra que aparece ali é ruach, em hebraico, né? Ou pneuma em grego, na Bíblia grega, tá? Seria ruach de vida, né? Olha lá, tá? E foi traduzida por fôlego, é a força de vida. Então, toda a criação que respirava, depende da respiração para viver, seria destruída no dilúvio porque morreria afogado. Ó, e elas tinham o quê? Espírito ou ruach de vida, tá? Ou pneuma de vida. Então, assim invertem essas traduções aqui que eu marquei para vocês, tá bom? Ó, essa aqui é melhores textos, João Ferreira de Almeida, dos melhores textos, tá? Ó, algumas vertem como espírito de vida, outras sopro de vida, fôlego de vida, e aí está as siglas com as Bíblias, com as variantes da tradução. Aí nós temos outro exemplo, falando de forma exclusiva do ser humano. Olha, aqui nós já temos o caso de Jó, por exemplo. Enquanto estiver em mim alento ou vida, e o sopro de Deus, ruach de Deus, pneuma de Deus, estiver nas minhas narinas. Perceba que ele fala especificamente das narinas, não fala da pessoa dele, né? Nas narinas. Ele diz que não cometeria nenhum pecado. Então, que palavra que nós temos aqui? É a palavra espírito, né? Espírito, que geralmente é traduzido por espírito, que é ruach ou pneuma em grego. Foi traduzida aqui nessa Bíblia Almeida século 21 como sopro de Deus. Então, é a força de vida que está ativa no nosso organismo e é mantida essa força de vida pela respiração, né? Que é o milagre da vida que Jeová dá a todos nós. Agora nós temos a terceira aplicação. Isso aqui é só para vocês terem uma noção das aplicações do termo espírito nas escrituras, tanto hebraicas como gregas. Agora, espírito como seres espirituais invisíveis, tá? Por exemplo, nós temos João 4:24, onde o próprio Jesus disse, Deus é espírito, ou seja, ele é um ser espiritual invisível. O mesmo se aplica aos anjos, em Hebreus 1:13-14. Não são todos eles espíritos, né? Servidores, etc. Mas ali usa a palavra pneuma, tá? Nós temos aqui em 1 Reis outro exemplo, agora um exemplo das escrituras hebraicas, né? Aqui teve uma reunião no céu, onde Jeová queria resolver uma situação com Acabe, ele fez uma reunião, obviamente, com os anjos no céu, né? E aqui eu tenho parte do texto, não coloquei todo, senão o texto ia ficar muito longo. Diz assim, ó, e Javé, ou Jeová, por que é da Javé? Porque essa aqui é a Bíblia edição pastoral, tá? Então eles entendem por Javé, né? A gente não vai entrar nesse mérito agora. Então, Javé, ou Jeová, perguntou, quem poderá enganar Acabe? Né? Que Jeová queria fazer alguma coisa lá para lograr Acabe. Aí uns diziam uma coisa, outros diziam outra. Quem são esses aqui? Obviamente que eram os anjos que estão diante de Jeová, não é? Aí, então, um desses anjos, aqui chamado um espírito, um ruach, olha só, tá? Que não tem nada a ver agora com sopro, não tem nada a ver com disposição, tá? Um espírito se aproximou, ficou diante de Javé ou de Jeová e disse lá as palavras que Jeová gostou. Perceberam? Então, o termo espírito pode se referir a seres espirituais, incluindo Deus e os anjos e até o próprio Satanás. Pode se referir à força de vida que está ativa no nosso organismo, sustentada e mantida pela respiração. Pode também se referir à disposição mental do indivíduo, tá? Como nós podemos notar nesses exemplos aqui.
Então esse vídeo foi apenas uma entrada para a gente ter uma noção do que virá pela frente quando nós formos entrar na questão do Espírito Santo, né? Se ele é a força que emana de Deus, a força santa que emana de Deus, ou de fato seria a terceira pessoa, né? Que, segundo defende o sistema religioso, como a terceira pessoa da Trindade. Então nós vamos aprender um pouco sobre metonímia, sobre prosopopeia, as aplicações, para que a gente possa entender perfeitamente esse tema. Eu tenho certeza que todos vocês vão gostar bastante, ok? Então até lá, um forte abraço, fiquem todos com as bênçãos de Jeová e aguardem os próximos vídeos que a gente vai colocar aqui.